Seu corpo é constituído por cerca de 100 trilhões de células. No núcleo dessas células existe um microsistema da mais avançada tecnologia, com capacidade de armazenamento de dados superior a de 1 trilhão de CDs. Ali você encontra 46 cromossomos, organizados em pares. Então você nota que em toda a extensão dos cromossomos existe algo parecido com linhas enroladas. Ali você encontrará pequenas espirais, incrivelmente organizadas. Entre as espirais você encontrará algo parecido a uma fita muito comprida, o DNA. Tudo isso dentro de uma célula microscópica que nem pode ser vista a olho nu. Tanta informação dentro de um espaço físico tão pequeno é uma façanha de engenharia. Mas o que mais impressiona nesse composto orgânico é que ele armazena informação codificada. Você sabe o que é informação codificada? Informação codificada é uma informação coerente, racional, lógica, uma instrução. A informação presente no DNA não é aleatória, não é desordenada, ela é coerente, assim como o texto de um livro. Como o acaso poderia formar tal coisa? Como a desordem poderia desenvolver informação codificada? Se eu vejo letras desconexas, sem uma ordem coerente, posso então dizer que tais letras são aleatórias. Não há evidência de controle inteligente aqui, mas de caos. Mas se eu vejo letras colocadas numa posição coerente a formar palavras, então vejo que há evidência de controle inteligente. O DNA possui um código de 4 letras do alfabeto químico, A, T, G e C. Os cientistas descobriram que a ordem em que essas letras aparecem transmitem informações coerentes. Mas como assim? Como pode uma estrutura que supostamente foi formada por processos ocasionais transmitir informações codificadas? Nós sabemos que existem coisas que só poderiam ter chegado à existência através de um processo de criação. Nós sabemos disso. E informação é algo importante. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, os que estão mais perto aqui talvez tenham condição, o pessoal lá do fundo vai precisar do telescópio de Hubble para ver o que está aqui na frente. O que está escrito ali? Você olha e fala, não compreendo. Então vejamos um pouquinho. Porque informação, ela trabalha com símbolos. O símbolo não é importante, a informação é importante. Se você olhar para aquele símbolo, você fala, eu não tenho a menor ideia do que está escrito ali. Mas se eu puder relacionar os símbolos que você desconhece com os símbolos que você conhece, você consegue fazer a junção dos dois e entender o que está escrito. Aquela frase de cima está escrito o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que eu usei símbolos que você não conhece. Mas a mensagem é a mesma. Não se perdeu a mensagem. A informação estava ali. Daí a pergunta que eu faria para vocês é a seguinte, será que a enciclopédia britânica seria uma combinação aleatória das letras do alfabeto da língua portuguesa? Uma grande explosão numa tipografia teria produzido uma enciclopédia britânica. Você fala, não. Isso é impossível, porque a informação que está na enciclopédia britânica, ela é codificada. Isso é resultado de coisa do intelecto, de mente, de raciocínio. Isso não é resultado de forças naturais. Minha pergunta, e o código genético? Você, em cada uma das suas células, tem 3 bilhões 146 milhões de letrinhas genéticas perfeitamente organizadas na ordem certa. Código.
de um código perfeitamente produzido, perfeitamente estruturado, numa pequena molécula. Se eu pegar o DNA que está dentro de uma das suas células apenas, e colocar todos os pedacinhos juntos, um em cima do outro, eu teria uma linha fininha de aproximadamente 2,10 metros de altura. A espessura dessa linha, 2 nanômetros. Pegue 1 milímetro, divida por 1000, pegue um pedacinho. Esse pedacinho divida por mais 1000 e pegue 2 pedacinhos, isso são 2 nanômetros. Ali está toda a informação de fazer você. Dá para imaginar? Tudo. Agora, o que me impressiona nisso é que quando nós olhamos essa estrutura, as pessoas dizem, isso aconteceu aleatoriamente. Olha o exemplo das duas frases. O mesmo número de letras. Por que uma tem sentido e a outra não? O DNA passa informação o tempo todo. Informação é codificada, decodificada, codificada, decodificada. Não é aleatório. A frase de cima, como tudo começou. A frase de baixo tem as mesmas letras. Mas se as letras não estiverem na ordem certa, colocadas de uma forma inteligente, não significa nada. Não existe informação, a coisa não acontece. E as pessoas me perguntam, mas a evolução nos mostra um desenvolvimento. Só se a informação já estiver presente. Um sistema de complexidade redutível é um sistema composto por várias partes, bem encaixadas e interativas, que contribuem para uma função básica. A remoção de qualquer uma dessas partes faz com que todo o sistema deixe efetivamente de funcionar. Na época de Darwin, a ciência não possuía instrumentos para investigar os detalhes da célula viva. Naquela época, pensavam que a célula era tão simples que podia ter surgido ocasionalmente na lama do oceano. Hoje, a bioquímica moderna, o estudo da vida a nível molecular, tem revelado parte dessa incrível complexidade. Atualmente, sabemos que a célula é uma estrutura altamente organizada e complexa. É uma estrutura funcional. Uma verdadeira máquina. A célula também é um sistema de complexidade irredutível. Sistema, porque é a união recíproca das partes de um todo. Irredutível, porque já está funcionando em seu nível mais simples. Isso significa que se faltar qualquer parte integrante da célula, ela deixa de funcionar como célula. Isso é um grande problema para o evolucionismo, pois segundo essa teoria, as partes úteis da célula teriam surgido aos poucos numa evolução gradual. Portanto, para que surgisse a vida, a célula teria que aparecer de sopetão como um sistema completo, integrado. Não dizemos que a célula é um exemplo de design só porque ela é complexa, mas porque ela é um sistema funcional. Apesar de que quanto mais complexo o acontecimento, menos provável que este ocorra por acaso. Mas a célula é uma verdadeira máquina constituída de peças claramente montadas com o objetivo de executar certas tarefas. A montagem dessas peças, formando mecanismos que funcionam, requer intelecto. Em qualquer outro contexto, quando essa complexidade funcional é evidente, as pessoas concluem que essas coisas foram planejadas. Nossa experiência no dia a dia nos mostra que sistemas funcionais não se formam sozinhos. Eles precisam ser planejados e montados com inteligência. Portanto, temos bons motivos para acreditar que esses sistemas moleculares também foram planejados de maneira inteligente.
Algumas células têm motores de polpa moleculares que impulsionam a célula através do líquido. Tais motores são constituídos por peças bem encaixadas que funcionam formando um sistema funcional. Sistemas funcionais apontam para um planejamento com um objetivo. Esses motores moleculares dependem de partes mecânicas logicamente organizadas. Como o acaso pode organizar alguma coisa? Como um motor completo pode surgir de um acidente ou de um processo não controlado por uma inteligência? Será que é correto personificar o acaso como se fosse um agente causativo? O flagelo bacteriano evidencia o projeto pela forma coerente em que suas partes estão encaixadas, também por sua funcionalidade. Ele também é um sistema de complexidade irredutível, pois só funciona se estiver completo, com todas as suas partes ali, devidamente encaixadas e funcionando de forma interativa. A ideia da complexidade irredutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida, uma ratoeira. A ratoeira é composta de 5 partes básicas: um gancho para segurar a isca, uma mola forte, um arame fino e arqueado chamado martelo, outro gancho que prende o martelo no lugar e um suporte sobre o qual o sistema completo é montado. Se uma destas partes estiver faltando ou for defeituosa, o mecanismo não vai funcionar. Todos os componentes deste sistema irredutível complexo devem estar presentes de modo simultâneo para que a máquina possa desempenhar sua função: pegar o rato. Só que alguns evolucionistas contestam essa complexidade irredutível, dizendo que algumas proteínas do flagelo bacteriano foram encontradas em outros sistemas bioquímicos. Essa teoria se chama coopção. Segundo ela, o flagelo bacteriano teria sido formado com partes de outras máquinas moleculares mais simples, que já existiam antes do flagelo bacteriano. Essa teoria tem pelo menos 3 problemas. 1. O flagelo bacteriano possui 40 partes estruturais. 10 dessas partes foram encontradas em outra máquina molecular, uma bactéria que possui uma espécie de seringa, ao invés de flagelo. Mas as outras 30 partes são únicas, só existem no flagelo bacteriano. Se o argumento é de que a seleção natural utiliza partes de outras máquinas moleculares que possuíam outras funções em outras máquinas, de onde a seleção natural tirou as 30 partes exclusivas do flagelo? Do nada? 2. Como a seleção natural, que é um processo ocasional e não controlado por uma inteligência, poderia instruir a montagem de um motor? 3. Na fase de transição, quando a bomba celular não era nem bomba celular e nem flagelo, que função ela tinha? Porque uma estrutura sem função seria preservada pela seleção natural, uma vez que a seleção natural só pode preservar mudanças que oferecem algum tipo de vantagem?